Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, vocês já devem me conhecer, meu nome é Emanuele, e a aula de hoje é sobre o gênero conto. Vamos lá. Era uma vez, basta que alguém pronuncie essas palavras para sabermos que lá vem história. E histórias povoadas de príncipes e princesas, crianças em perigo, soldadinhos de chumbo, gigantes e dragões. Essas histórias não morrem nunca, são contadas de geração a geração. E estão em toda parte, na voz da mãe ou da avó, nos livros, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados e no cinema. A gente tem aqui que a definição desse gênero, dessas histórias, seria o gênero literário conto. Não significa que que o conto seja apenas esse tipo de história. Existem vários tipos de conto. Mas aqui hoje nós vamos falar sobre os contos de encantamento, que são sobre essas coisas fantasiosas, essas coisas que despertam a imaginação, sobre esses seres, sobre, sobre esses acontecimentos, essas coisas que a gente conhece com várias histórias que são bem tradicionais e nós ouvimos desde crianças. Então, calma lá que eu ainda vou chegar na palavra que vocês sabem qual é que eu estou falando. Mas antes de mais nada, o gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Então, é uma história curta, com início, meio e fim, um enredo que é a sucessão de acontecimentos da história e envolve um conflito. Ela gira em torno de um conflito apenas, por ser uma história curta. Então, geralmente esse conflito é gerado no início do conto, quando tudo é apresentado, algo ali desencadeia esse conflito e esse conflito chega no clímax, que é que gera algum resultado que chega no fim da história, geralmente. Então, nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Isso é o gênero conto, num geral, não só para os contos que a gente vai trabalhar aqui, que são de encantamento, mas para qualquer conto de terror, de ação, de suspense, enfim. Eles seguem esse mesmo padrão porque são histórias curtas, com um narrador e que possuem um conflito, um clímax. Geralmente possuem também algum herói para os tipos que a gente vai estudar. Mas vamos seguir. O que essa imagem te remete? Eu imagino que remeta ao mundo da imaginação que os livros e as histórias podem proporcionar. E isso tudo traz um lugar na nossa cabeça de quando a gente era pequenininho e ouvia as histórias da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela Adormecida, que são os conhecidos contos de fadas. Então, toda a imaginação, tudo que isso despertava, toda
toda a imagem que a gente criava na nossa cabeça do ambiente em que se passa a história, de como se passa a história, eu acho que essa imagem nos traz um pouco disso, né? Parece que a gente vai entrando nas histórias dos contos de encantamento, de fadas. Mas então, eu vou ler um aqui com vocês, que é um pouco diferente desses. Mas também explora muito a imaginação e as coisas fantásticas que despertam essa sensação gostosa na gente. Vamos lá? Além do bastidor. Começou com uma linha verde. Não sabia o que bordar, mas tinha certeza do verde, verde brilhante. Capim. Foi isto que apareceu depois dos primeiros pontos. Um capim alto, com as pontas dobradas como se olhasse para alguma coisa. Olha para as flores, pensou ela, e escolheu uma meada vermelha. Meada é o bolinho de fios de bordar. Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito e surgia como se no orvalho da noite fizesse a brotação. Toda manhã a menina corria para o bastidor, olhava, sorria e acrescentava mais um pássaro, uma abelha, um grilo, escondido atrás de uma haste. O sol brilhava no bordado da menina. E era tão lindo o jardim que ela começou a gostar dele mais do que qualquer coisa. Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta. Parecia não faltar nada, mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta roxa, brilhante, como ela mesma nunca tinha visto, e outra até a árvore ficar carregada, até a árvore ficar rica e sua boca se encher de vontade de experimentar daquela fruta nunca provada. A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo no galho mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Na certa, tinha sido pela linha, pensou na hora de voltar para casa. Olhou a última fruta e ainda não estava pronta. Tocou no ponto que acabava em fio. E lá estava ela, de volta na sua casa. Agora que já tinha aprendido o caminho, todo dia a menina descia para o bordado. Escolhia primeiro aquilo que gostaria de ver, uma borboleta, um louva-a-Deus. Bordava com cuidado, depois descia pela linha para as costas do inseto e voava com ele, pousava nas flores e ria e brincava e deitava na grama. O bordado já estava quase pronto. Pouco pano se via entre os fios coloridos. Breve estaria terminado. Faltava uma graça, pensou ela. Uma garça, pensou ela. E escolheu uma meada branca matizada de rosa. Teceu seus pontos com cuidado, sabendo, enquanto lançava a agulha, como seriam macias as penas e doce o bico. Depois desceu ao encontro da nova amiga. Foi assim, de pé, ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais velha a viu debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não estava bordado, e o risco era tão bonito que a irmã pegou a agulha, a cesta de linhas e começou a bordar. Bordou os cabelos e o vento não mexeu mais neles. Bordou a saia e as pregas se fixaram. Bordou as mãos, para sempre paradas no pescoço da garça. Quis bordar os pés, mas estavam escondidos pela grama. Quis bordar o rosto, mas estava escondido pela sombra. Então, bordou a fita dos cabelos, arrematou o ponto e, com muito cuidado, cortou a linha.
esse conto, como vocês podem perceber, mistura o fantástico, o fantasioso com o real. Então, a menina bordando no seu bastidor acaba se misturando com as coisas que ela borda. De repente, ela está dentro do bordado. E no fim, a irmã aborda, porque ela meio que se misturava ao bordado e virava um risco. Entrava no ambiente do bordado. Então, é uma coisa que não fica delimitada de onde acaba o sobrenatural e onde fica o real e onde fica o sobrenatural. De onde acaba o real para partir o sobrenatural. Não, é tudo misturado. E isso causa uma sensação um pouco inexplicável, né? É muito bom ler esse conto e sentir as sensações que ele nos proporciona. Tudo isso aí é gerado por ser um conto de encantamento que tem algumas características que a gente vai analisar aqui. Não se tem definidos o tempo e o espaço em que passa a história, visto que podem acontecer em qualquer tempo passado, geralmente um passado bem distante. Nesse caso, não, mas em casos de contos como da Branca de Neve, da Cinderela, geralmente passam em uma época medieval, com espaços, com lugares, ambientes de castelos, esse tipo de coisa, ou então de floresta. Por esse motivo, normalmente as histórias começam com era uma vez, num tempo distante, outrora, porque não tem o tempo muito delimitado certinho, não é apontado, isso aconteceu no ano tal. Não costuma acontecer isso no conto. Pode acontecer em qualquer lugar, pois ele é regido por leis sobrenaturais. Não existem distâncias e os personagens deslocam-se de um espaço para o outro com facilidade. Isso daí é muito característico desse tipo de conto que a gente acabou de ler. Geralmente, há uma diversidade de seres fantásticos existentes que são os responsáveis pelas transformações no destino das personagens. Assim como os seres do bordado da menina que foram ganhando vida, que na verdade pareciam que no instante em que ela bordava, já adquiria vida e tudo se misturava ali naquele ambiente, que não era muito descrito. Onde ela estava, se ela estava na casa dela ou se ela estava dentro do bordado, enfim. O narrador. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Narrador-personagem, quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira pessoa quando o narrador, personagem, conta o que acontece com os outros personagens. Narrador observador é um tipo de narrador que não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que aconteceu no passado, nem o que acontecerá no futuro. Agora, o narrador onisciente, ele também é um narrador observador, que não participa da história, só que essa voz é onisciente, ou seja,
ela sabe de tudo no universo daquela narrativa e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. A gente percebe que nesse conto lido, não houve nenhuma... Nesse conto lido, houve um momento em que o pensamento da menina é descrito. Então, a partir do momento que é citado no conto o que um dos personagens está pensando, a gente já pode concluir que o narrador é onisciente. Nos contos de encantamento, temos 2 subtipos. Conto de fadas, que é o gênero medieval da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela Adormecida, que tem personagens folclóricos tais como fadas, gnomos, animais personificados, etc. Mas nem sempre. É comum ter, mas não é algo obrigatório. É comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral, ou seja, que ensine algo, tenha alguma lição no final. E no fantástico, os personagens e os acontecimentos sobrenaturais sempre são explicados. Nas situações iniciais, o narrador-personagem apresenta surpresa com os elementos não reais da narrativa, o que muitas vezes resulta em medo. Então, cada coisa que existe de sobrenatural, quando existe de sobrenatural no conto de fadas, ela tem uma razão. Como, por exemplo, a Cinderela, que de gata borralheira se transformou na Cinderela para aquela noite. Aquilo teve uma razão. Então, essa é a diferença do conto de fadas para o conto maravilhoso, que é o gênero que a gente acabou de ler. O maravilhoso, ele não realiza uma separação entre o que pode acontecer na realidade e o que não pode. Dessa forma, não é necessário realizar explicações sobre o que motivou o sobrenatural e, assim, todos os fatos são tratados como naturais, assim como discorreu naturalmente no texto o que aconteceu com a menina, dela se misturar ao bordado, dela provar a fruta que ela tinha bordado, isso foi contado de uma forma como se fosse real. Então, não é justificado, não é explicado. O sobrenatural simplesmente é. E dessa forma vai mexendo com a gente enquanto lê, porque a gente vai entrando naquela história como se aquilo fosse o real. O conceito de maravilhoso, assim, transcende a noção de conto de fadas, com seus elementos tradicionais, e não exige final feliz. Esse final do conto Além do Bastidor, da Marina Colasanti, ficou bem uma incógnita, ficou bem, assim, uma pergunta no ar, porque ela foi bordada e ela deixou de ser uma menina que existia? Isso foi bom? Isso foi ruim? Não dá para saber. É realmente para mexer com a gente e ficar no nosso imaginário, despertar a imaginação, despertar a criatividade do que a gente vai pensar que pode ter acontecido. Então, não precisa de um final feliz
e com lição, com um fundo moral, como os contos de fada precisam ter. Dessa forma, podemos conceituar que temos o conto, as divisões que a gente estudou, de conto maravilhoso e conto de fadas, nos quais o conto maravilhoso tem o sobrenatural misturado ao real, e esse sobrenatural é obrigatório. O tempo é indefinido, então, muitas vezes o era uma vez, e esse tipo de coisa vai acontecer no conto maravilhoso. Não exige finais felizes. E apesar de possuir geralmente um herói e outros protagonistas. No conto de fadas, os personagens folclóricos são explicados quando existem. O problema é resolvido ao final do texto, o final é feliz e com um fundo moral, que é um caráter didático. Sendo assim, agora é com vocês. Vou deixar a atividade para vocês fazerem. Espero que tenham entendido a estrutura do gênero conto e a diferença entre conto maravilhoso e conto de fadas. E é isso. Obrigada por assistirem.